Às vezes, uma imagem captura apenas um sorriso. Outras vezes ela esconde o início de algo perturbador. Fotografias e vídeos que parecem inocentes aos nossos olhos podem guardar realidades sombrias, detalhes invisíveis no momento do registro, mas devastadores quando a história vem à tona. Sejam bem-vindos a um novo quadro no canal Zona no Ar, Registros do Medo. Antes de continuar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Feito isso, prepare-se para o episódio de hoje. Imagens inocentes que escondem histórias perturbadoras. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Número 1. Tragédia no vulcão Rinjani. Juliana Marins tinha 26 anos, era brasileira, publicitária e bailarina natural de Niterói, Rio de Janeiro. Ela estava viajando pela Ásia em mochilão quando decidiu fazer uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão ativo e muito procurado por turistas na ilha de Lombok, Indonésia. Pouco antes do acidente, Juliana foi filmada ao lado de uma amiga a quem havia conhecido durante a viagem. No vídeo, as duas aparecem exaustas, mas sorrindo, conversando sobre a subida e tentando ver o visual do topo do vulcão que estava coberto de nuvens. Isso mostra um momento que parecia feliz e descontraído, uma típica cena de viagem, risos, comentários sobre a paisagem e companheirismo. Ninguém que viu essas imagens poderia imaginar que algumas horas depois aquilo se tornaria uma história trágica. No dia 21 de junho de 2025, Juliana escorregou e caiu de um trecho íngreme da ilha do Monte Rinjani, descendo centenas de metros. De acordo com autoridades, ela teria sobrevivido à queda inicial. O drone chegou a registrar sua presença no terreno acidentado logo depois, e gritos por ajuda foram ouvidos. A área é de difícil acesso, com névoa densa, clima instável e terreno escorregadio, o que atrasou as equipes de resgate. Apesar dos esforços, o resgate demorou dias para alcançar seu local e quando finalmente chegaram, Juliana já havia falecido. A família acredita que uma resposta mais rápida poderia ter salvado sua vida e acusa as equipes e autoridades de negligência, inclusive por divulgar vídeos falsos de resgate que não eram autênticos. A história rapidamente ganhou atenção internacional. A família de Juliana compartilhou atualizações nas redes sociais e muitas pessoas acompanharam as notícias e os vídeos da trilha e da queda. A morte dela levantou debate sobre segurança em trilhas remotas, preparo de guias e resposta de emergência em áreas perigosas. Juliana foi encontrada morta após 4 dias de buscas e seu corpo foi posteriormente repatriado ao Brasil, onde foi enterrada em julho de 2025. O vídeo dela sorrindo no topo do vulcão funciona como um lembrete poderoso. Muitas vezes, um momento de alegria e expectativa capturado casualmente pode contrastar de forma brutal com o que acontece depois. Um sorriso em um vídeo antes de uma tragédia nos lembra da fragilidade da vida e de como eventos inesperados podem mudar tudo em instantes, não é mesmo?
Número 2. O casal na praia. À primeira vista, esta imagem parece tranquila. Um casal parado na praia, um abraço discreto, o mar ao fundo. Mas essa foto não é sobre romance, é sobre perda. Poucos minutos antes do registro, o filho pequeno do casal havia se afogado no mar. Enquanto equipes tentavam localizá-lo na água, fora do enquadramento, eles aguardavam ali, imóveis, em choque. O abraço não era carinho, era apoio. Era a tentativa silenciosa de não desmoronar. É isso que torna essa imagem tão perturbadora, porque ela prova que a fotografia mostra o que vemos, mas esconde o que sentimos. Essa foto se tornou um símbolo cruel de como nem toda imagem inocente conta a história completa. Às vezes, o pior não está no centro da cena, está fora do quadro, invisível aos nossos olhos, e é exatamente aí que o medo se esconde. Número 3. O assassino do programa de namoro. Em 1978, milhões de americanos assistiam a um programa popular e aparentemente inofensivo, The Dating Game. A proposta era simples. Uma mulher fazia perguntas a 3 candidatos escondidos atrás de um painel e escolhia com qual deles sairia em um encontro romântico. O que ninguém sabia é que entre aqueles homens sorridentes estava Rodney Alcala, um serial killer perigoso responsável por abusos, sequestros e assassinatos brutais. Rodney Alcala não parecia uma ameaça. Era articulado, charmoso, fazia piadas inteligentes e sabia exatamente o que dizer às mulheres. Durante o programa, suas respostas arrancaram risadas da plateia e conquistaram a participante Cherry Bradshaw, que acabou escolhendo Alcala como o vencedor. Então ele ganhou a garota e uma viagem com ela. Mas algo estava errado. Nos bastidores, Cheryl começou a se sentir desconfortável. O comportamento de Alcala mudou fora das câmeras. Ele parecia agressivo, controlador e estranho. Confiando em sua intuição, ela recusou o encontro, quebrando o protocolo do programa. Sem saber, Cheryl havia escapado de um homem que, anos depois, seria considerado um dos serial killers mais perturbadores da história dos Estados Unidos. O que ninguém sabia é que Alcala já tinha um histórico criminal, incluindo sequestro e agressão sexual. Ele também era conhecido como o assassino do jogo do namoro, apelido que só surgiria mais tarde quando sua participação no programa veio à tona. Alcala usava a fotografia como isca, abordava mulheres e adolescentes dizendo ser fotógrafo profissional. Muitas das pessoas que posaram para ele nunca mais foram vistas. Anos depois, Rodney Alcala foi finalmente identificado, preso e julgado. Em sua posse, a polícia encontrou centenas de fotografias, muitas delas de vítimas ainda não identificadas. Ele foi condenado por múltiplos assassinatos e sentenciado à pena de morte. A revelação de que um serial killer havia participado e vencido um programa de namoro televisionado causou choque nacional. Esse caso nos mostra como criminosos conseguem se misturar à sociedade e sobre o perigo de confiar em pessoas apenas através do carisma ou da aparência. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Será que deveríamos ter mais cautela antes de marcar um encontro com alguém que não conhecemos? Ou esse risco faz parte da própria ideia de que encontros existem justamente para isso? Conhecer pessoas, mesmo sem garantias. Até que ponto é normal confiar em alguém que acabamos de conhecer?
e em que momento essa confiança pode se tornar um risco real. Até hoje, o episódio é lembrado como um dos momentos mais perturbadores da televisão americana, porque enquanto o público aplaudia, um assassino estava sendo disputado e celebrado ao vivo. Número 4. Mergulho fatal. Gabe e Tina Watson estavam em lua de mel quando essa foto foi registrada em outubro de 2003 durante um mergulho recreativo. À primeira vista, a imagem parece registrar apenas um momento feliz de um casal recém-casado explorando o fundo do mar. Tudo parece normal, tranquilo, inofensivo, mas basta olhar com mais atenção para perceber que algo está errado. No fundo da imagem, quase fora do enquadramento, é possível ver Tina caída no fundo do oceano, imóvel, no canto inferior direito da foto. Enquanto a câmera capturava um instante aparentemente comum, uma tragédia já estava em curso. Tina Watson morreu afogada durante aquele mergulho. Segundo as investigações, Gabe não teria seguido os procedimentos básicos de emergência, como fornecer oxigênio à parceira ou tentar uma ascensão controlada para salvá-la. Ele alegou confusão, nervosismo e falta de experiência diante da situação extrema, explicações que, isoladamente, poderiam parecer plausíveis. Mas o caso ganhou contornos muito mais sombrios quando veio à tona um detalhe perturbador. Pouco tempo antes da viagem, Gabe havia pedido para que Tina aumentasse o valor do seguro de vida e o tornasse o único beneficiário da apólice. Esse detalhe mudou completamente a percepção do caso. O que poderia ser apenas um acidente trágico passou a levantar dúvidas inquietantes. Teria sido negligência, pânico ou algo deliberado? As autoridades passaram a investigar se a morte de Tina foi resultado de um erro fatal ou de uma decisão consciente e calculada. Na Austrália, Gabe Watson foi inicialmente acusado de homicídio, depois se declarou culpado de homicídio culposo por negligência, recebendo uma pena de 4 anos e meio, mas cumpriu apenas 18 meses. Essa condenação reconheceu falha grave de cuidado, não intenção de matar. Nos Estados Unidos, Alabama, ele voltou a ser julgado por assassinato. Em 2012, o juiz anulou o processo por falta de provas sobre o planejamento da morte de Tina para obter o seguro de vida, e ele foi absolvido. Após cumprir a pena na Austrália e ser absolvido nos Estados Unidos, Gabe Watson foi libertado e não responde mais judicialmente pelo caso. A foto que parecia apenas mais uma lembrança de lua de mel se transformou em uma das imagens mais perturbadoras da história do True Crime, porque ela registra exatamente o momento em que ninguém imaginava que aquela seria a última imagem de Tina Watson com vida. Número 5. Colegas de classe em um dia qualquer. Essa fotografia registra uma turma comum de estudantes da Columbine High School, no Colorado, pouco antes de um dos episódios mais traumáticos da história recente dos Estados Unidos. À primeira vista, a imagem mostra exatamente o que se espera de um colégio americano no fim dos anos 90. Adolescentes sorrindo, grupos de amigos, estilos diferentes, personalidades diversas. Jovens que compartilhavam corredores, aulas, piadas internas e planos para o futuro. A maioria desses estudantes não se conhecia profundamente, como acontece em qualquer escola grande. Alguns eram populares, outros mais reservados. Havia atletas, músicos, alunos focados nos estudos, jovens tímidos e extrovertidos. Era uma comunidade escolar aparentemente normal, marcada por rotinas previsíveis e conflitos típicos da adolescência. Nada que indicasse à primeira vista a tragédia que se aproximava.
Entre dezenas de rostos inocentes na foto, estavam 2 alunos que naquele momento não chamavam atenção especial. Eles não aparentavam carregar armas, ódio explícito ou intenções violentas. Para colegas e professores, eram apenas mais 2 estudantes inseridos naquele ambiente escolar, o que torna tudo ainda mais perturbador. Em 20 de abril de 1999, esses 2 jovens executaram um ataque armado dentro da escola, matando colegas e um professor antes de tirarem a própria vida, o que ficou conhecido como o Massacre de Columbine. Essa imagem hoje carrega um peso simbólico profundo. Ela mostra que o mal nem sempre é visível, que tragédias podem nascer em meio à normalidade e que centenas de vidas foram marcadas para sempre por escolhas feitas por apenas 2 indivíduos. Os autores podem ser identificados no canto superior da foto, fingindo apontar armas para a câmera. Esse caso nos dá uma ideia do que o bullying pode fazer com as pessoas. Columbine deixou um legado doloroso. Debate sobre bullying, saúde mental, acesso a armas e prevenção da violência. E essa foto permanece como lembrete silencioso de que muitas vezes o horror se esconde em cenas que parecem completamente comuns. Você está gostando do conteúdo? Caso tenha esquecido, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Recados dados, vamos ao próximo registro. Número 6. A última viagem. Na imagem, vemos jovens atletas, treinadores e dirigentes sorrindo, reunidos pouco antes de embarcar em um avião rumo à Europa. O clima é de empolgação e expectativa. Muitos estavam vivendo o auge de suas carreiras, prestes a competir no Campeonato Mundial de Patinação Artística. Nada na foto indica perigo. São atletas confiantes, animados com a viagem, alguns brincando, outros posando orgulhosos com seus colegas de equipe. Para muitos, aquela seria a viagem mais importante de suas vidas, mas foi também a última. Em 15 de fevereiro de 1961, a equipe embarcou no voo 548 da Sabena, que partiu dos Estados Unidos com destino a Praga, com escala em Bruxelas, onde o avião deveria pousar antes do trecho final. Durante a aproximação para pouso na Bélgica, algo deu errado. O avião caiu violentamente, matando todas as 73 pessoas a bordo. Entre as vítimas estavam 18 atletas da seleção americana, treinadores, juízes, dirigentes da federação. Infelizmente, nenhum sobreviveu. A tragédia devastou completamente a patinação artística dos Estados Unidos. Praticamente toda a elite do país foi perdida em um único acidente. Alguns dos atletas mortos eram considerados favoritos ao ouro olímpico nos anos seguintes. O campeonato mundial daquele ano foi cancelado e o esporte levou décadas para se recuperar do impacto técnico e emocional. Todos naquela foto acreditavam que estavam indo competir. Nenhum deles sabia que aquela seria uma despedida coletiva. Número 7. Isolados. A famosa foto de Michael Rockefeller sorrindo entre membros de uma tribo na Nova Guiné é um daqueles registros que parecem celebrar um encontro cultural, mas que, com o passar do tempo, passaram a carregar um peso quase sinistro. Na imagem, Michael Rockefeller aparece sorridente, relaxado, cercado por integrantes da tribo Asmat. Não há medo visível, tensão ou conflito. Pelo contrário, a foto transmite curiosidade mútua e até certa harmonia. É exatamente isso que torna o registro tão perturbador. Ninguém ali parecia imaginar que aquele sorriso poderia ser um dos últimos de Michael.
Michael Rockefeller era filho de Nelson Rockefeller, então governador de Nova York e membro de uma das famílias mais ricas e influentes dos Estados Unidos. Diferente do caminho político da família, Michael se interessava profundamente por antropologia e culturas indígenas. Em 1961, aos 23 anos, ele viajou para a então Nova Guiné Holandesa, atual Papua, Indonésia, para estudar e coletar artefatos da tribo Asmat, conhecida por seus rituais complexos e por um histórico recente de canibalismo ritual e conflitos violentos. Durante uma expedição, o barco em que Michael estava virou no mar, a vários quilômetros da costa. 2 companheiros conseguiram ajuda, mas Michael decidiu nadar até a terra firme, algo que parecia possível à distância. Ele foi visto pela última vez nadando em direção à costa, afirmando que conseguiria chegar. Nunca chegou. O corpo de Michael nunca foi encontrado. A versão oficial por muitos anos foi de que ele teria se afogado ou sido atacado por animais marinhos. Porém, investigações posteriores, inclusive relatos de missionários e antropólogos, levantaram uma hipótese muito mais sinistra. Michael teria conseguido chegar à aldeia Asmat e sido morto e canibalizado, possivelmente como parte de um ritual de vingança, já que membros da tribo haviam sido mortos por colonizadores pouco tempo antes. Hoje, aquela imagem de Michael sorrindo ganha um significado sombrio. Ela representa a confiança excessiva de um jovem explorador, o choque entre mundos culturais profundamente diferentes e o perigo invisível que pode existir mesmo em momentos aparentemente pacíficos. O desaparecimento de Michael Rockefeller permanece um dos maiores mistérios do século XX. Nunca houve provas definitivas de seu destino, apenas indícios e relatos indiretos. Número 8. O carro-bomba. Esta foto poderia ter sido tirada em qualquer dia comum, um momento íntimo, familiar, aparentemente seguro. Mas aquele registro foi feito pouco antes de uma tragédia acontecer. O IRA defendia a independência do norte da Irlanda e cometeu vários atentados em diferentes pontos do país. Um dos mais terríveis foi o de Omagh, realizado com um carro-bomba. O atentado de Omagh ocorreu em 15 de agosto de 1998 e 29 pessoas morreram. Houve também centenas de feridos, e ele é considerado o pior atentado cometido pelo IRA durante o conflito. Entre os escombros do ataque, foi resgatada a fotografia que você pode ver na tela. Ela foi tirada apenas alguns instantes antes do carro-bomba explodir. A foto causou horror principalmente por mostrar um suposto instante de tranquilidade segundos antes do terror. Ninguém podia imaginar o que estava prestes a acontecer. E é possível ver pessoas sorrindo e felizes sem saber o que as aguardava. Trata-se de um momento congelado no tempo, poucos instantes antes de uma tragédia. Número 9. O rosto perfeito. Esta foto parece não haver nada de errado, mostrando apenas uma bela jovem, mas a história por trás dela nos faz questionar sobre o que somos capazes de fazer para atingir os padrões de beleza. Em 1937, um fotógrafo húngaro capturou uma série de imagens mostrando uma mulher passando por um procedimento para remoção de sardas. O processo envolvia a aplicação de um peeling químico no rosto, enquanto ela permanecia reclinada com a cabeça posicionada por um aparelho metálico e um tubo respiratório na boca. Esta imagem é o resultado final do procedimento, mas até aí, a mesma jovem já teve de aguentar o processo desconfortável, como você verá na imagem a seguir. Essas medidas extremas que as mulheres adotavam para se adequar aos padrões de beleza da época soam como um lembrete impactante das exigências estéticas do passado e que muitas vezes ainda marcam nosso cotidiano, mesmo que tenham se tornado mais modernos.
Diga aí nos comentários. Você acha que a busca pelo padrão de beleza perfeito vale qualquer sacrifício? Número 10. O precipício. Esse é o tipo de imagem que qualquer pessoa poderia postar nas redes sociais como lembrança de um momento feliz. Mas essa fotografia esconde algo muito mais sombrio. O homem ao lado da mulher grávida já não estava ali apenas para apreciar a vista. Enquanto ela sorria, confiando plenamente em quem dizia amá-la, ele carregava uma intenção silenciosa. A imagem, que deveria simbolizar carinho e cumplicidade, acabou se tornando o último registro de vida da jovem. Poucos instantes depois do clique, o cenário paradisíaco se transformou em palco de um crime. A foto mostra Hakan Aysal e sua esposa Semra momentos antes do crime em 2018. A alegria que Semra tinha nas últimas fotos que tirou nas férias contrasta com o triste fim que teve poucos minutos depois. Seu marido a empurrou de um precipício na província de Izmir, na Turquia, com a intenção de cobrar o dinheiro do seguro de vida, sem se importar que ela estivesse grávida de 7 meses, segundo denunciou o fiscal em 8 de fevereiro. A morte de Aysal ocorreu em 19 de junho de 2018 e 2 anos depois o homem foi detido e acusado de assassinato. A mulher caiu mais de 300 metros e morreu instantaneamente. Após a morte, o homem tentou cobrar o seguro, mas o banco negou o pagamento devido à investigação em curso sobre a morte de sua esposa. Em uma entrevista, o irmão da vítima, Naim Yolku, disse que quando foram ao Instituto de Medicina Forense para buscar o corpo junto com Hakan, o homem nem parecia triste. O que torna essa história tão perturbadora não é apenas a violência em si, mas o contraste. A foto mostra tranquilidade, amor e normalidade. A realidade escondida por trás da imagem era frieza, cálculo e traição. Um sorriso que não era compartilhado, uma felicidade que existia apenas para um dos lados. Casos como esse nos lembram que nem toda imagem feliz conta a verdade completa. Às vezes, uma simples fotografia é apenas uma fachada, um último disfarce antes de uma tragédia cuidadosamente planejada. Entrevista reveladora. Em dezembro de 1986, a jovem Cara Evelyn Knott, de apenas 20 anos, desapareceu enquanto dirigia por uma estrada isolada no condado de San Diego, Califórnia. O que parecia à primeira vista um caso comum de uma estudante universitária que não voltou para casa, rapidamente se transformou em um pesadelo de mentiras e segredos escondidos à vista de todos. O policial da California Highway Patrol, Craig Allen Pyre, apareceu em um noticiário local apenas 2 dias após o desaparecimento de Cara. O segmento, transmitido para milhares de lares, parecia inofensivo. Pyre falava sobre segurança nas estradas para mulheres, oferecendo conselhos e mostrando diligência em sua função. Para quem assistia, era apenas mais uma matéria sobre prevenção de acidentes, uma imagem de autoridade de alguém preocupado com o público. Mas a realidade era muito mais sombria. Pouco depois, investigações começaram a revelar que Pyre não era apenas um policial comum. Ele era o assassino de Cara Knott. Aqueles minutos de entrevista aparentemente inocentes escondiam marcas físicas, arranhões em seu rosto que se tornaram evidências cruciais e pistas do comportamento predatório que ele vinha mantendo por anos, parando mulheres em locais isolados sob o pretexto de fiscalização de rotina.
Muitas mulheres, depois de terem o visto pela TV, começaram a denunciar que haviam sido paradas por ele na estrada em situações suspeitas. O caso mostra de forma perturbadora como uma imagem pode enganar. A câmera registrou um policial atento e preocupado, mas a mesma figura estava por trás de um crime brutal. Aquele noticiário que deveria apenas informar acabou ocultando sinais de um padrão criminoso que só se tornou evidente anos depois, quando outras vítimas se manifestaram e a polícia finalmente conectou os pontos. O corpo de Kara Knott foi descoberto na manhã seguinte ao seu desaparecimento, em um local isolado. Ela havia sido estrangulada e seu corpo descoberto no fundo de um barranco parcialmente escondido. A localização era próxima à estrada, mas longe o suficiente para não ser vista por motoristas comuns, o que permitiu que o crime permanecesse oculto temporariamente. O assassinato de Kara Knott nos lembra que nem tudo é o que parece. Uma cena cotidiana de uma reportagem na estrada, uma imagem de normalidade pode esconder uma história de violência. Em um mundo que consome imagens e notícias rapidamente, a atenção aos detalhes, mesmo os que parecem triviais, podem fazer a diferença entre a verdade e a ilusão. O que é mais perturbador nesse caso? A violência do crime ou a traição da confiança pública por parte de quem deveria proteger a sociedade? O vídeo de hoje chegou ao fim. Aproveite e compartilhe este vídeo com seus amigos que também curtem esse tipo de conteúdo. Espero te ver no próximo episódio de Registros do Medo. Até mais!